Olá, gente, eu estou aqui aceitando o desafio do meu amigo Jean Willis. Jean Willis, deputado federal do PSOL, considerado pelo Congresso em Foco o melhor deputado federal do Brasil. Isso para deixar os homofóbicos desesperados, né? Nosso melhor deputado federal é gay. Mas, enfim, o Jean me desafiou a participar de um projeto chamado Eu Confesso. Isso é uma campanha contra a redução da idade penal, muito interessante, muito criativa, que está nas redes sociais, que você pode desafiar o outro a dizer que tipo de delito, que tipo de coisa você fez na sua infância e que não te levou à prisão. E a prisão não foi o melhor caminho, né? Quantos e quantos de nós cometemos algum tipo de delito previsto no Código Penal e não fomos presos por N razões, né? Não é só o pobre que comete crime, mas só o crime cometido pelo pobre que gera a privação da liberdade. Então, eu confesso, é um pouco disso, né? Um grau máximo de sinceridade para dizer, antes dos 18 anos, o que eu fiz de errado? Não fui parar no cárcere. Enfim, fiz muita coisa, viu, Jean? Eu tive uma infância de periferia, uma infância muito levada, uma infância de rua. Nunca morei num prédio com play, meus amigos eram amigos de rua, convivi com a diversidade. Hoje tão difícil, né? A diferença hoje é vista como inimiga, tudo normatizado, né? A juventude se conhece no clube, no condomínio, na escola, todos iguais, e aí a gente vai ficando com medo da democracia. Não tive esse azar. A minha infância foi uma infância de sorte, de diversidade, de diferença, de muito conflito e de muita coisa levada também. Eu, por exemplo, subia nos prédios, roubava antena de TV para fazer zarabatana, para fazer guerra com meus amigos do famoso polícia e ladrão, né, com alfinete e papel, fazia esse tipo de coisa. Andar de ônibus, por exemplo, e ir para a praia. Naquela época a polícia não tirava a molecada da praia, né, da periferia, eu nasci e criado na periferia, para dizer que a gente não podia ir à praia por ameaça, isso não acontecia. Cansei de ir com dinheiro contado da passagem, e aí não tinha dinheiro para um picolé, não tinha dinheiro para um mate, não tinha dinheiro para um refrigerante. Então eu descia por trás, dava calote no ônibus, mas fiz muito isso. Eu e meus amigos, a gente entrava no ônibus, entrava por trás, antigamente tinha que passar na roleta, a gente não passava na roleta, quando chegava perto da praia a gente descia por trás. Não foram poucas as vezes que o trocador correu atrás da gente, mas obviamente o moleque corria mais do que o trocador. Fiz muito isso. E por fim, lembro de uma história terrível, eu gostava muito de jogar botão, futebol de botão. E tinha um garoto chamado Eduardo, que morava na rua da minha escola, que sempre jogava comigo. Ele era ruim no botão, a gente sempre ganhava dele, mas ele tinha um botão excelente, um botão de galalite, que eu ficava de olho naquele botão. Teve um dia que ele deu mole e eu peguei o botão dele e levei para casa. Rapaz, o moleque foi lá em casa da queixa da minha mãe. E aí eu tive a comprovação de que as havaianas realmente não deformam, não solta tira, não tem cheiro, mas dói, viu? Tomei uma coça daquelas porque roubei o botão lá do Eduardo. Enfim, cometi os meus delitos antes dos 18 anos. Eu sou contra a redução da idade penal, porque a gente precisa de infância, de diversidade, de liberdade, de vida. Então, eu agora desafio os meus amigos do Porta dos Fundos a falar sério. Confessem, João Vicente, Gregório do Vivier e Kibiluco. O que vocês fizeram antes dos 18 anos? Confessa aí.